Marina vivia sendo humilhada como faxineira no restaurante mais chique da cidade. Ninguém imaginava o talento incrível que ela escondia, até que um bilionário francês entrou em sua vida. Mas uma pessoa invejosa faria de tudo para separar os dois. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais histórias emocionantes. Marina, que bagunça é essa? Sua burra, olha essa mesa. A voz estridente de Patrícia cortou o silêncio elegante do restaurante Le Jardin. 7 da manhã de uma terça-feira qualquer, e a gerente de operações já estava no seu ritual diário de humilhação. Marina Santos, 28 anos, estava de joelhos no chão de mármore italiano, esfregando uma mesa que já brilhava. As mãos vermelhas de tanto esfregar, o uniforme azul desbotado, os cabelos castanhos escapando do rabo de cavalo. Desculpa, senhora Patrícia, vou limpar de novo. Oh, claro que vai. E dessa vez faz direito, pelo amor de Deus! Um casal de franceses que tomava café da manhã parou de conversar para observar a cena. O homem sussurrou algo para a esposa em francês, claramente incomodado. A mulher balançou a cabeça constrangida. Que vergonha na frente dos clientes, continuou Patrícia, batendo o pé com força. Eles vão pensar que somos um boteco qualquer. Marina abaixou ainda mais a cabeça, sentindo o peso dos olhares de pena dos outros funcionários. Júlia, a camareira, passou carregando toalhas limpas e fez uma careta de indignação, mas não podia interferir. O Le Jardin era um dos restaurantes mais prestigiosos de São Paulo, frequentado por empresários, políticos, gente importante. As mesas de mogno custavam mais que o salário anual de Marina. Os lustres de cristal brilhavam como diamantes, e ali estava ela, sendo humilhada, como se fosse nada. Levanta daí e vai limpar a área externa. Os vidros tão nojentos. Marina se levantou devagar, as pernas tremendo de raiva e humilhação. 4 anos disso. 4 anos acordando às 5 da manhã, pegando 3 ônibus, sendo tratada como lixo por 8 horas. Mas Sofia precisava comer, precisava ir para a escola, precisava de um teto. Enquanto pegava o material de limpeza, Marina murmurou baixinho sem pensar. Coragem, Marina, c'est temporaire. As palavras saíram naturalmente, como sempre acontecia quando ela estava nervosa ou triste. Coragem, Marina, é temporário. Marina se assustou com as próprias palavras. Fez isso de novo. Falou francês sem pensar. Era perigoso. Se alguém ouvisse... Patrícia, que estava se afastando, parou de repente, se virou devagar. Que língua esquisita é essa que você está falando? Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Marina ficou paralisada. Tinha feito besteira. Falou francês na frente de Patrícia. Não é nada, senhora, só estava rezando. Rezando? Em que língua? É uma oração que minha avó me ensinou. Patrícia observou Marina com olhos de cobra, tentando decifrar o enigma. Havia algo ali que não batia. Uma faxineira falando línguas estranhas? Para de murmurar essas coisas esquisitas, tá parecendo maluca. Marina acenou com a cabeça e correu para a área externa, o coração batendo descompassado. Do lado de fora, com os vidros e o pano na mão, ela finalmente respirou. O segredo que guardava há 4 anos quase foi descoberto. Marina Santos não era só uma faxineira. Ela tinha passado pela faculdade, pelo menos até o 2º período. Aos 15 anos, ela frequentava a biblioteca municipal todas as tardes. Foi lá que conheceu Madame Colette. Colette Dubonnet era uma francesa de 70 anos que tinha vindo para o Brasil nos anos 60. Viúva, sem filhos, ela dava aulas de francês gratuitas 2 vezes por semana para quem quisesse aprender. Marina foi a aluna mais dedicada que ela já teve. Você tem um dom, ma petite, dizia a velhinha no português misturado com francês. Um dia você vai conhecer Paris, vai ser tradutora, vai ver os jardins de Monet. Marina sonhava mesmo.
Conseguiu uma bolsa de estudos numa faculdade particular aos 16 anos. Queria fazer letras, ser professora de francês, traduzir livros, viajar pelo mundo. Aí conheceu João. João, 19 anos, mecânico, bonito, cheio de conversa fiada. Prometeu casamento, prometeu cuidar dela quando soube da gravidez. Mentira. Quando a barriga começou a aparecer, ele sumiu no mundo. Os pais evangélicos expulsaram ela de casa. Você desonrou nossa família, disse o pai. Aos 17 anos, perdeu a bolsa de estudos e foi morar com a avó materna. Madame Colette morreu quando Sofia tinha 4 anos. Com ela, morreu também o último elo com o sonho francês de Marina. Ou quase. Porque quando Sofia dormia, Marina ainda pegava os livros escondidos no guarda-roupa. Lia Baudelaire, Proust, Victor Hugo. Sussurrava versos em francês para não enlouquecer com a vida dura. Era seu segredo, sua fuga, sua forma de lembrar que era mais que uma faxineira. Patrícia não podia descobrir. Se descobrisse, ia transformar a vida dela num inferno ainda maior. 3 horas depois, um BMW preto parou na frente do Le Jardin. O motorista particular desceu primeiro e abriu a porta traseira. Julien Dubois saiu do carro com a elegância natural de quem nasceu em berço de ouro. Terno azul marinho italiano, sapatos de couro que custavam mais que 3 salários de Marina. Cabelo escuro com fios grisalhos nas têmporas que davam um ar distinto. Mas o que chamava a atenção eram os olhos, cansados, tristes, como de quem carregava uma dor que dinheiro nenhum conseguia curar. Julien tinha 35 anos e era dono de uma das maiores redes de hotéis de luxo da Europa. Hotéis em Paris, Londres, Berlim, Roma. A Dubois Hotels era sinônimo de sofisticação no mundo todo. Tinha vindo ao Brasil para fechar um acordo importante com uma rede hoteleira local. Se desse certo, seria a primeira expansão na América do Sul. Um negócio de 50 milhões de dólares. Mas fazia 2 anos que Julien vivia no piloto automático, desde que perdeu Helena. Helena, sua esposa de 10 anos, morreu num acidente de carro em Frankfurt. Chuva, pista molhada, caminhão que passou no sinal vermelho. Um segundo que mudou tudo. Desde então, Julien se jogou no trabalho. Viajava o tempo todo, fechava negócios, expandia o império. Mas por dentro estava morto. Acordava, trabalhava, dormia, não sentia mais nada. Bom dia, Sr. Dubois, disse o porteiro correndo para abrir a porta. Seja muito bem-vindo ao Le Jardin. Julien acenou educadamente e entrou no restaurante. O ambiente era realmente impressionante. Decoração refinada, mesas bem arrumadas, funcionários de uniforme impecável. Do balcão da recepção, Patrícia viu ele entrando e quase babou. Bilionário francês, solteiro, ela tinha pesquisado na internet. Elegante, era a oportunidade da vida dela. Monsieur Dubois, disse ela, correndo na direção dele com um sorriso forçado. Bienvenue, je suis muito happy para meet you. Julien piscou algumas vezes, tentando entender o que ela tinha falado. O francês de Patrícia era uma mistura hilária de palavras soltas com sotaque carregado. Bonjour, madame, respondeu ele educadamente. Tenho uma reunião marcada com o Sr. Roberto às 11. Ah, sim, claro. Venha, venha. I will, mostrar your mesa. Julien a seguiu, já arrependido de ter escolhido aquele lugar. Se o atendimento era assim, como seria a comida? Do lado de fora, limpando os vidros, Marina observou tudo. Reconheceu o sotaque francês na hora. Um francês de verdade, não como a encenação constrangedora de Patrícia. Patrícia conduziu Julien até uma mesa reservada no canto mais elegante do restaurante. Durante todo o percurso, ela tentava impressionar com seu francês. This mesa é muito, belle, beautiful, très, boa. Julien apenas sorria educadamente, mas estava claramente constrangido.
Outros clientes começaram a olhar, alguns escondendo risinhos. Merci, disse ele se sentando. Vou aguardar o Sr. Roberto. Ah, Roberto, coming soon. Café, coffee, do café? Um café, por favor. Patrícia praticamente correu até a cozinha, toda orgulhosa. Na cabeça dela, estava arrasando. Finalmente um homem importante ia reparar nela. Gente, disse ela para os outros funcionários, viram como ele ficou impressionado com o meu francês? Os funcionários se entreolharam, segurando o riso. Impressionado é uma palavra, murmurou Júlia. Tadinho do homem, sussurrou Dona Carmen, a camareira mais velha. Deve estar pensando que chegou no lugar errado. Do lado de fora, Marina terminava de limpar os vidros, mas não conseguia parar de observar a cena. O francês estava sentado sozinho, mexendo no celular, claramente esperando alguém. Havia algo nele que a intrigava. Não era só a elegância ou o dinheiro, era uma tristeza que ela reconhecia. A mesma tristeza que via no espelho todo dia. Roberto, o dono do restaurante, chegou 15 minutos atrasado, correndo e suando. Senhor Dubois, 1000 desculpas pelo atraso, trânsito terrível. Sem problemas, disse Julien, se levantando para cumprimentá-lo. Eles se sentaram e começaram a conversar sobre o negócio. Era sobre uma possível parceria para abrir um hotel de luxo no Brasil, com restaurante francês incluído. Nosso chefe é formado em Lyon, dizia Roberto. Comida francesa autêntica. Julien apenas acenou, mas parecia cético. Depois da experiência com Patrícia, estava questionando o que era autêntico naquele lugar. A reunião seguia tensa. Roberto tentava convencê-lo, mas Julien fazia perguntas técnicas que deixavam ele nervoso. Foi quando aconteceu. Julien gesticulou para explicar algo sobre a localização dos hotéis na Europa e, sem querer, derrubou o copo de vinho tinto que Roberto tinha pedido. O vinho se espalhou pela mesa branca como sangue, manchando documentos importantes, molhando o laptop de Roberto. Merde! Exclamou Julien, se levantando rapidamente. Je suis désolé. O desastre estava feito. Papéis importantes molhados, reunião interrompida. Foi quando Marina, que limpava uma mesa próxima, largou tudo e correu para ajudar. Marina chegou à mesa em segundos, carregando panos limpos e spray especial para remoção de manchas. Sem hesitar, começou a trabalhar com a eficiência de quem sabia exatamente o que fazer. Ça va aller, monsieur, disse ela rapidamente, separando os documentos molhados dos secos. Tout sera parfait dans un moment. As palavras saíram automaticamente, sem pensar. Marina se arrependeu na hora. Por que sempre fazia isso quando ficava nervosa? Julien parou no meio do movimento. Ficou olhando para Marina como se tivesse visto um fantasma. Vous parlez français? Perguntou ele, incrédulo. Parfaitement? Marina percebeu o que tinha feito e ficou vermelha. Falou francês sem pensar, na frente de todo mundo. Desculpa, senhor, só queria ajudar. Não, disse Julien, ainda chocado. Seu francês é perfeito. Onde você aprendeu assim? Roberto olhava a cena sem entender nada. Uma faxineira falando francês fluente? Como assim? Marina continuou limpando, tentando desviar a atenção. Aprendi quando era mais nova, senhor. Não é nada demais. Nada demais? Julien se sentou de volta, esquecendo completamente dos documentos molhados. Você fala melhor francês que muito francês que eu conheço. Por alguns segundos, os dois se olharam. Marina viu gentileza genuína nos olhos dele. Julien viu inteligência e timidez nos olhos dela. Era uma conexão estranha, inesperada. Um bilionário francês e uma faxineira brasileira unidos por uma língua que ela não deveria saber. Como você disse, tout sera parfait? Perguntou Julien, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Tudo ficará perfeito, traduziu Marina, também sorrindo timidamente. Exato, e ficou mesmo. Roberto pigarreou, tentando retomar a reunião.
Bem, os documentos principais não molharam muito. Mas Julien não estava mais interessado na reunião. Estava fascinado com Marina. Você estudou literatura francesa também? Marina hesitou. Patrícia podia aparecer a qualquer momento. Um pouco. Conhece Baudelaire? Os olhos de Marina se iluminaram. Les Fleurs du Mal. É uma das minhas obras favoritas. Julien sorriu ainda mais largo. E faut-être toujours ivre, começou ele. De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, completou Marina sem hesitar. É preciso estar sempre embriagado. De vinho, de poesia ou de virtude, como quiserem. Foi quando Patrícia apareceu correndo, tendo ouvido vozes animadas. E quando viu a cena, Julien sorrindo, conversando com Marina em francês, os dois completamente absorvidos um no outro, seus olhos se encheram de uma raiva que ela nunca tinha sentido na vida. «Marina!» berrou Patrícia marchando até a mesa. Que você está fazendo aí?» Marina se levantou rapidamente pegando os panos sujos. «Só estava limpando o vinho, senhora. Já terminei.» «Então volta para o seu trabalho. O Sr. Dubois não precisa ser incomodado por funcionária da limpeza.» Julien franziu a testa. O tom de Patrícia era extremamente desrespeitoso. «Na verdade, ela estava me ajudando muito», disse ele calmamente. «E a conversa estava interessante.» Patrícia forçou um sorriso falso. «Ah, mas tenho certeza que o senhor tem coisas muito mais importantes para fazer do que conversar com ela.» «Como assim?» perguntou Julien, claramente incomodado. Marina sentiu a humilhação queimar no peito. «Com licença», disse ela baixinho, começando a se afastar. «Espera», disse Julien, «não terminamos de falar sobre Baudelaire.» Patrícia quase teve um ataque. «Senhor Dubois, Marina é uma funcionária simples. Tenho certeza que ela não entende dessas coisas sofisticadas.» Marina parou, sentindo raiva crescer no peito. «Simples? Não entendia?» «Les Fleurs du Mal foi publicado em 1857, disse ela, se virando. Baudelaire foi processado por ofensa à moral pública. 6 poemas foram censurados. Julien sorriu impressionado. «E você sabe quais foram os poemas censurados? Lesbos, Femme Danês, Leleté.» «Incrível», disse Julien. «Você conhece a obra toda.» Patrícia ficou verde de raiva e inveja. «Marina, chega, volta para o trabalho.» «Ela só estava conversando», disse Julien, o tom agora mais frio. «Qual o problema?» «É que, bem, ela tem obrigações, né? Não pode ficar batendo papo durante o expediente.» Marina olhou para Julien uma última vez. «Desculpa ter incomodado, senhor. Tenho mesmo que trabalhar.» Ela se afastou carregando o material de limpeza, mas podia sentir os olhos de Julien acompanhando cada passo. Roberto, que tinha assistido tudo em silêncio, pigarreou. «Bem, onde paramos?» Mas Julien não conseguia se concentrar na reunião. Ficou pensando na faxineira que sabia literatura francesa de cor. Do outro lado do restaurante, Patrícia observava Marina com ódio puro. Uma faxineira não podia conversar de igual para igual com um bilionário, não enquanto ela estivesse por perto. «Marina Santos!» gritou Patrícia 10 minutos depois, quando Julien tinha ido ao banheiro. Marina estava organizando o carrinho de limpeza quando a gerente se aproximou como uma tempestade. «Que palhaçada foi aquela? Como assim, senhora? Você se fazendo de intelectual na frente do cliente mais importante do restaurante.» Marina suspirou. Ele perguntou. Eu só respondi. «Só respondeu?» Patrícia riu com sarcasmo. «Você estava se exibindo, se achando. Eu não me achei nada, só conversei. Conversar é o meu trabalho. Você está aqui para limpar, não para puxar papo com bilionário.» Marina sentiu a injustiça arder no peito. «Ele derramou vinho. Eu fui ajudar. É meu trabalho.» «Seu trabalho é limpar e ficar quieta, não é bancar a sabichona.» Quando Julien voltou do banheiro, encontrou Roberto sozinho na mesa. «Onde está a moça?» perguntou ele. «Aqui fala francês.»
A Marina voltou para o trabalho dela, disse Roberto constrangido. Que pena, a conversa estava interessante. Roberto não sabia o que dizer. Nunca tinha visto um cliente importante se interessar tanto por uma funcionária da limpeza. O senhor gostaria de continuar nossa reunião? Julien assentiu, mas estava visivelmente distraído. Durante toda a reunião, seus olhos procuravam Marina pelo restaurante. Viu ela de longe, limpando mesas, sempre com a cabeça baixa. Quando seus olhares se cruzaram uma vez, ela desviou rapidamente. Senhor Dubois? Roberto chamou a atenção dele. O que acha da proposta? Desculpa, pode repetir? A reunião terminou sem definição. Julien disse que precisava pensar, analisar os números. Mas, na verdade, só conseguia pensar numa coisa. Como uma faxineira brasileira falava francês melhor que a maioria dos franceses que ele conhecia? E por que a gerente tratava ela com tanto desrespeito? Marina terminou o expediente às 6 da tarde, exausta e confusa. No vestiário, trocava o uniforme quando Júlia se aproximou. Que foi aquilo com o francês? Perguntou a amiga. Todo mundo está comentando. Não foi nada demais. Marina, você falou francês, francês mesmo. Todo mundo ouviu. Marina suspirou, sentando no banco. Eu aprendi quando era mais nova, antes da Sofia nascer. E por que nunca falou? Pra quê? Só ia dar problema. Júlia se sentou ao lado dela. Problema como? Marina olhou ao redor, verificando se estavam sozinhas. Ju, eu tinha outros planos antes de engravidar. Queria fazer letras, ser professora de francês. Consegui bolsa de estudos numa faculdade particular aos 16 anos. Sério? Sério. Estudava na biblioteca municipal. Conheci uma francesa que me ensinou. Era meu sonho conhecer Paris, trabalhar com literatura. E aí? Aí apareceu o João. Me engravidou aos 17 anos e sumiu. Os pais me expulsaram de casa. Perdi a bolsa. Sobrou a avó, que me ajudou até a Sofia fazer 5 anos. Júlia ficou quieta, absorvendo a história. Quando a avó morreu há 4 anos, eu tive que trabalhar. Primeiro fui babá, depois vendedora, até conseguir esse emprego. O francês ficou guardado. Mas por que escondeu? Porque gente como a Patrícia não entende. Para eles, faxineira tem que ser burra, ignorante. Se souberem que você estudou, que tem sonhos, eles ficam com mais raiva ainda. Que injustiça. É a vida, Ju. Sofia precisa comer. Naquela noite, Marina chegou em casa no apartamento pequeno que dividia com a filha. Sofia estava fazendo lição na mesa da cozinha. Oi, mãe, como foi o trabalho? Normal, filha. E por que você está com cara estranha? Marina abraçou a filha, inalando o cheiro do cabelo dela. Nada, meu amor, só cansaço. Mas não era só cansaço. Era a dor de ter tocado num sonho que tinha enterrado há muito tempo. E a certeza de que nunca mais poderia deixar isso acontecer. Patrícia passou a noite de terça sem dormir. A cena de Marina conversando francês fluente com Julien não saía da cabeça. Uma faxineira sabendo literatura francesa? Isso não podia estar acontecendo. Na quarta de manhã, antes mesmo de ir trabalhar, ela pegou o telefone. Tinha que descobrir tudo sobre Marina Santos. Alô, Conceição? É a Patrícia. Tudo bem? Escuta, você conhece uma moça chamada Marina que mora aí no seu bairro? Conceição trabalhava no posto de saúde e conhecia a vida de todo mundo. Marina Santos? Conheço sim. Por que quer saber? Questões trabalhistas. Ela se candidatou a uma promoção aqui e preciso verificar referências. Ah, entendi. Olha, o que eu sei é que ela engravidou bem novinha, uns 16, 17 anos. O pai da criança sumiu no mundo. Patrícia sorriu. Era exatamente o que precisava. E ela estudava? Estudava sim. Era boa aluna até, mas largou tudo quando o bebê nasceu. Foi morar com a avó porque os pais mandaram ela embora. Mais alguma coisa interessante? Bem,
Sempre foi meio esquisita, sabe? Vivia na biblioteca, lia demais. O pessoal achava ela meio metida. Metida como? Ah, se achava inteligente demais para os outros. Não se misturava com a turma do bairro, sempre com a cabeça nos livros, falando de coisas que ninguém entendia. Perfeito. Patrícia já tinha material suficiente. E depois que a filha nasceu, aí a vida ensinou ela a ser humilde, né? Teve que trabalhar de babá, faxineira, essas coisas. A avó morreu há uns anos e ela ficou sozinha com a menina. Obrigada, Conceição. Me ajudou muito. Patrícia desligou e ficou pensando em como usar essas informações. Tinha que ser sutil, convincente. A estratégia estava clara na cabeça dela. Ia pintar Marina como uma oportunista que se aproveitava da inteligência para manipular homens ricos. Uma mãe solteira desesperada que usava o charme e a cultura para conseguir o que queria. Julián tinha que saber com que tipo de mulher estava lidando. Patrícia se arrumou com capricho naquela manhã. Vestido azul marinho, maquiagem impecável, perfume francês caro que tinha comprado só para impressionar Julián. Hoje ela ia começar a guerra. E ia ganhar. Julián chegou ao Le Jardin na quarta de manhã com um objetivo: encontrar Marina. A conversa do dia anterior tinha ficado na cabeça dele a noite toda. Fazia 2 anos que ele não se sentia tão interessado em alguém. Desde Helena, nenhuma mulher tinha despertado sua curiosidade daquele jeito. Bom dia, Sr. Dubois, disse Patrícia correndo para recebê-lo. Que alegria vê-lo de novo. Bom dia. Onde posso encontrar a Marina? O sorriso de Patrícia murchou na hora. A Marina? Algum problema com o atendimento ontem? Não, nenhum problema. Só gostaria de continuar nossa conversa sobre França. Patrícia sentiu o estômago revirar. Bem, ela está limpando o segundo andar, mas tenho certeza que o senhor tem coisas mais importantes. Na verdade, não tenho. Julián já se dirigia para a escada. Obrigado. Marina estava passando pano nas mesas do segundo andar quando ouviu passos. Quando viu Julián subindo, o coração disparou. Bom dia. Posso falar com você? Marina olhou ao redor nervosa. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? Queria continuar nossa conversa de ontem sobre literatura francesa. Senhor, eu não sei se é uma boa ideia. Por quê? Marina hesitou. Como explicar que tinha medo de Patrícia sem parecer que estava reclamando? É que, bem, tenho que trabalhar. Julián se aproximou. Só alguns minutos. Me conte sobre como aprendeu francês. Marina olhou para os lados e suspirou. Conheci uma senhora francesa na biblioteca municipal, Madame Colette. Ela dava aulas gratuitas para quem quisesse aprender. E você se apaixonou pela língua? Me apaixonei pela cultura toda. A literatura, a história, a forma como os franceses veem a vida. Os olhos de Marina brilharam enquanto falava. Julián viu ali uma paixão genuína que o tocou. Me conte sobre Madame Colette. Ela dizia que a cultura não tem fronteiras, que um livro de Proust podia mudar a vida de qualquer pessoa. Não importava onde ela nasceu ou quanto dinheiro tinha. E mudou a sua? Mudou. Me fez sonhar com coisas que pareciam impossíveis para uma menina pobre do subúrbio. Julián ficou tocado pela sinceridade. E o que aconteceu com esses sonhos? Marina abaixou a cabeça. A vida aconteceu. Engravidei muito nova, tive que trabalhar. Os sonhos ficaram guardados. Não precisam ficar para sempre. Marina olhou nos olhos dele e viu uma gentileza que fez o coração apertar. Às vezes as circunstâncias não permitem, senhor. Julián, me chama de Julián. Do andar de baixo, Patrícia observava pelas câmeras de segurança com raiva crescendo no peito. 20 minutos depois, quando Julián desceu, Patrícia estava esperando com expressão preocupada. Senhor Julián, posso trocar uma palavra? Claro,
Ela o conduziu até um canto reservado do restaurante. É sobre um assunto delicado. Prefiro conversar em particular. Julian franziu a testa. Do que se trata? É sobre a funcionária da limpeza, a Marina. O que tem ela? Patrícia suspirou dramaticamente. É constrangedor, mas preciso falar. É minha obrigação proteger nossos clientes. E proteger de quê? Senhor Julian, a Marina tem um histórico. Ela já tentou se aproximar de outros clientes importantes. Julian ficou surpreso. Aquilo não batia com a Marina que conhecera. Que tipo de aproximação? Ela identifica clientes com dinheiro e tenta criar situações para puxar conversa, sempre com a mesma estratégia. Que estratégia? Se faz de vítima, conta uma história triste sobre os sonhos que não conseguiu realizar. E os homens, sendo cavalheiros, acabam se sensibilizando. Julian ficou calado, processando a informação. Senhor, sei que pode parecer que estou sendo maldosa, mas é minha obrigação proteger nossos clientes de situações constrangedoras. Que tipo de situação? Bem, ela é mãe solteira, tem uma filha para sustentar, está sempre precisando de dinheiro e alguns clientes já se sentiram pressionados. Pressionados como? A ajudar financeiramente, a arranjar empregos melhores. Tenho relatos verbais de funcionários sobre essas situações. Julian sentiu um desconforto no peito. Seria possível, mas ela parecia tão genuína. Tem certeza disso? Infelizmente sim, já presenciei algumas situações. Julian balançou a cabeça, perturbado. Obrigado por me avisar. De nada, Sr. Julian. É meu trabalho cuidar do bem-estar dos nossos clientes. Julian saiu da conversa confuso. Seria possível que Marina estivesse representando? Que tudo fosse teatro bem montado? A paixão dela pela literatura francesa parecia tão real. Mas as palavras de Patrícia eram muito específicas. Do outro lado do restaurante, limpando uma mesa, Marina viu os dois conversando em tom baixo e sentiu um aperto no coração. Patrícia estava falando sobre ela. Tinha certeza. Na quinta de manhã, Patrícia atacou novamente. Interceptou Julian no lobby antes dele se sentar. Senhor Julian, que bom que chegou. Preciso falar sobre aquela situação de ontem. O que foi? Descobri mais informações sobre a Marina. Informações preocupantes. Julian suspirou. Parte dele não queria ouvir, mas parte precisava saber. Que tipo de informação? Conversei com pessoas do bairro onde ela mora. A história é sempre a mesma. Patrícia começou a distorcer os fatos que descobrira. Ela engravidou aos 16 anos de um rapaz pobre. Quando viu que ele não tinha dinheiro, começou a procurar homens mais velhos com melhor situação financeira. Como assim? É o padrão dela, Sr. Julian. Sempre atrás de homens que possam resolver a vida dela. Usa a inteligência, o charme, essa história da cultura francesa. Julian ficou perturbado, mas ela parecia tão sincera quando falava sobre literatura. Ah, ela é muito inteligente nisso. Sabe exatamente o que falar para impressionar cada tipo de homem. Com franceses, ela puxa conversa sobre França. Você tem certeza disso? Tenho sim. E tem mais uma coisa. Patrícia se aproximou, baixando a voz. Ela fez perguntas sobre o senhor para os outros funcionários. Quis saber quem era, de onde vinha. Não foi coincidência ela aparecer na hora exata para limpar aquele vinho. Julian se lembrou da rapidez com que Marina aparecera para ajudar. Seria possível que tivesse sido planejado? Senhor Julian, entendo que é difícil aceitar. Ela é bonita, inteligente, fala bem, mas já vi isso acontecer outras vezes. Outras vezes? Com outros clientes importantes que ficaram aqui. Sempre termina mal. Promessas que não se cumprem, situações constrangedoras. Julian ficou quieto por um longo momento.
Estaria se enganando sobre Marina? E agora? Qual o conselho? Mantenha distância. Sei que é difícil, porque ela é simpática, parece genuína, mas já vi esse filme antes. Julien passou o resto da quinta observando Marina de longe. Ela trabalhava normalmente, cumprimentava os clientes educadamente, parecia normal. Mas as palavras de Patrícia ecoavam na cabeça dele. Seria tudo uma encenação bem elaborada? A dúvida dolorosa começou a crescer no coração dele. Por mais que quisesse acreditar em Marina, as evidências apresentadas por Patrícia eram muito detalhadas, e ele não podia se dar ao luxo de ser ingênuo de novo. Não depois de tudo que passou. Na sexta à tarde, Sofia apareceu correndo pelo lobby do restaurante. Tinha saído da escola e ia buscar a mãe, como fazia todo dia. "Mãe, cadê você?" gritou a menina procurando Marina. Julien estava no lobby e Sofia o reconheceu na hora. "Oi, o senhor é o francês que conversou com a minha mãe." Julien sorriu, apesar da confusão que sentia. "Oi, Sofia, sou o Julien. Sua mãe falou muito de você." "Falou? Que legal." Sofia se aproximou curiosa. "O senhor é mesmo da França?" "Sou, sim." "Nossa, que lugar longe. É bonito lá?" "Muito bonito. Tem castelos, jardins, museus." Os olhos de Sofia brilharam. "A minha mãe sempre sonhou em conhecer a França. Ela fala que Paris deve ser o lugar mais lindo do mundo." Julien ficou tocado pela inocência da menina. "E sua mãe fala francês com você em casa?" "Às vezes, sim. Quando ela está estudando à noite, eu ouço ela lendo uns livros diferentes. Ela fala umas palavras bonitas que eu não entendo." "Ela estuda à noite?" "Estuda. Todo dia depois que eu vou dormir, ela pega uns livros e fica lendo na sala. Disse que um dia vai voltar para a faculdade." Julien ficou surpreso. Isso não batia com o que Patrícia falara. "E você sabe por que ela gosta tanto da França?" "Porque ela conheceu uma velhinha francesa que ensinou ela a ler em francês. A vovó Colette. Ela morreu quando eu era pequena, mas a mãe sempre fala dela com carinho. Sua mãe conta sobre os sonhos dela?" "Conta. Ela fala que um dia vai ser professora de francês, que vai poder ensinar outras pessoas a ler livros bonitos. E que, quem sabe, a gente pode viajar para a França juntas." Sofia falava com tanto entusiasmo, tanta pureza, que Julien começou a questionar tudo o que Patrícia dissera. "E sua mãe já falou sobre conhecer outros franceses aqui no restaurante?" "Não. O senhor é o primeiro. Por isso ela ficou tão animada anteontem. Chegou em casa falando que conheceu um francês de verdade, que ela conseguiu conversar em francês." "Ela ficou animada?" "Ficou. Fazia tempo que eu não via a mãe tão feliz. Ela sempre fica triste depois do trabalho, mas anteontem estava diferente." Nesse momento, Patrícia apareceu correndo. "Sofia, sua mãe está te procurando. Vai lá na cozinha." Sofia acenou para Julien. "Tchau, senhor Julien. Espero que o senhor fique mais tempo aqui." A menina saiu correndo. Patrícia ficou nervosa, percebendo que Sofia revelara coisas contraditórias. "Crianças, né? Falam demais, inventam histórias." Mas Julien observava Patrícia com um olhar mais atento. Havia algo na pressa dela, na forma como interrompera a conversa. As palavras inocentes de Sofia ecoavam na cabeça dele, contradizendo tudo o que Patrícia dissera. Depois da conversa com Sofia, Patrícia ficou desesperada. A menina falara demais, revelara coisas que destruíam suas mentiras. Precisava agir rápido. Na sexta à tarde, ela intensificou a perseguição contra Marina. "Marina!" gritou assim que a viu. "Vem cá!" Marina se aproximou, já esperando o pior. "Sim, senhora Patrícia." "Hoje você vai ficar responsável por limpar todos os banheiros do restaurante, os 3 andares." "Mas, senhora, isso é trabalho para 2 pessoas. Não me interessa e quero tudo brilhando. Se eu encontrar um cisco que seja, você faz tudo de novo."
Marina suspirou e pegou o material de limpeza. Sabia que estava sendo perseguida, mas não podia reclamar. Durante a tarde, Patrícia inventou tarefas extras. Mandou Marina limpar o depósito, organizar o almoxarifado, lavar a calçada externa. Agora vai limpar as janelas do terceiro andar, todas, por dentro e por fora. Era trabalho para a tarde inteira. Marina subiu as escadas carregando balde, panos, escada. No segundo andar, cruzou com Julian, que descia. "Oi, Marina", disse ele, mas o tom era diferente, mais frio, mais distante. "Bom dia, senhor Julian." Marina percebeu a mudança na hora. Ele estava estranho, evitando olhar nos olhos dela. "Tudo bem?" perguntou ela. "Tudo. Tenho uma reunião." Ele se afastou rapidamente, deixando Marina confusa e machucada. Do primeiro andar, Patrícia observava com satisfação. O plano estava funcionando. Julian se afastava. À tarde, quando Marina finalmente terminou todas as tarefas, estava exausta. As mãos machucadas, as costas doendo, o uniforme sujo. No vestiário, Júlia se aproximou, preocupada. "Marina, o que está acontecendo? A Patrícia está te massacrando hoje." "Não sei, Ju. Acho que ela descobriu que conversei com o francês." "Mas você não fez nada demais." "Para ela, qualquer coisa é demais." Marina trocou de roupa em silêncio, sentindo lágrimas queimarem nos olhos. "Rô, não deixa ela te destruir. Você não merece isso." "Eu sei, Ju, mas preciso do emprego." Naquela noite, Marina chegou em casa arrasada. Sofia percebeu na hora. "Mãe, por que você está tão triste?" "Só cansaço, filha." Mas não era só cansaço. Era a dor de ver um sonho nascendo e morrendo no mesmo dia. Julien se afastara, e ela nem sabia por quê. No sábado à noite, Julien estava no seu quarto de hotel dividido. As palavras de Sofia não saíam da cabeça dele. A inocência da menina, o entusiasmo ao falar da mãe, tudo parecia genuíno demais para ser encenação. Mas as informações de Patrícia também eram muito detalhadas. Ele precisava saber a verdade. Precisava observar Marina mais de perto, longe do ambiente de trabalho. Tomou uma decisão impulsiva. Desceu para o restaurante às 7 da noite. Patrícia correu para atendê-lo, toda produzida. "Senhor Julien, que honra! Mesa para um?" "Sim, obrigado." Ela o conduziu até a melhor mesa. Durante o jantar, ficou rondando, tentando puxar conversa. "Como foi seu dia?" "Tranquilo." "Algum problema com nossa equipe?" Julien olhou para ela, percebendo a insistência. "Nenhum problema." Marina estava limpando as mesas próximas quando viu Julien. O coração disparou, mas ela tentou disfarçar e continuar trabalhando. Julien a observou discretamente. Havia algo na tristeza nos olhos dela que o perturbava. Se ela fosse manipuladora como Patrícia dizia, não seria uma atriz melhor? Quando terminou o jantar, tomou uma decisão que ele mesmo não conseguia explicar completamente. "Poderia chamar a Marina para mim?" Patrícia ficou alerta. "Algum problema, senhor?" "Não, só quero falar com ela." Marina se aproximou nervosa, ainda sentindo a frieza dele dos últimos dias. "Sim, senhor Julien. Gostaria que você e sua filha jantassem comigo hoje à noite, aqui no restaurante." Marina ficou chocada. Depois de 2 dias sendo frio com ela, ele a convidava para jantar. "Senhor, eu não sei se... Por favor, gostaria muito de conhecer melhor vocês duas." Patrícia interveio rapidamente. "Senhor Julien, não acho apropriado. Marina é funcionária, tem outras obrigações." Julien olhou para Patrícia com frieza. "A decisão é dela." Marina hesitou. Parte dela queria aceitar, mas sentia que algo mudara. Por que ele estava sendo tão diferente? Posso pensar?" "Claro, mas gostaria de uma resposta logo. Podemos jantar às 9? Marina olhou nos olhos dele e viu algo que não conseguia decifrar.
Curiosidade, teste, interesse genuíno. Está bem, vamos jantar com o senhor. Ótimo, até às 9. Depois que Julien saiu, Patrícia se virou para Marina com raiva. Que ideia é essa? Você não vai jantar com ele. Por que não? Porque você é funcionária, não cliente. Ele convidou. Não vejo problema. Eu vejo, e como sua superior, estou te proibindo. Marina olhou nos olhos de Patrícia e viu ódio puro. A senhora não pode me proibir de jantar fora do horário de trabalho. Posso sim, e se você for, pode procurar outro emprego. Pela primeira vez em 4 anos, Marina não se curvou. Vou jantar com ele, disse, e se afastou. Marina chegou em casa correndo e encontrou Sofia fazendo lição. Sofia, se arruma rápido, vamos jantar fora. Jantar fora? Onde? Com o Sr. Julien, no restaurante. Sofia saltou da cadeira animada. Sério? Que legal! Vou pegar meu vestido bonito. Às 9 em ponto, Marina e Sofia chegaram ao Le Jardin. As duas tinham se arrumado com o melhor que tinham. Marina com uma blusa azul clara e saia preta. Sofia com um vestidinho florido. Julien já estava esperando, elegante como sempre. Quando viu as duas, sorriu. Que lindas! Vocês estão ótimas! Sofia ficou encantada com a elegância do lugar. Nossa, mãe, que lugar bonito! É mesmo, concordou Marina, ainda tensa. Durante o jantar, Julien observou atentamente. Queria entender quem era Marina de verdade. A mulher sincera que parecia ser, ou a manipuladora que Patrícia descrevera. Sofia falou sobre a escola, sobre as amigas, sobre os sonhos. Quero ser professora igual minha mãe queria ser, disse a menina. Sua mãe ia ser professora? Ia, de francês, mas aí eu nasci e ela teve que trabalhar. Julien olhou para Marina com ternura. Os sonhos podem ser retomados. Às vezes, disse Marina, quando a vida permite. A conversa fluiu naturalmente. Julien contou sobre a França, sobre lugares que Marina sonhava conhecer. Sofia fazia 1000 perguntas, fascinada. Por 2 horas, Julien observou. E o que viu foi uma mãe dedicada, uma mulher inteligente que falava de literatura com paixão genuína, uma pessoa que claramente amava a filha acima de tudo. Nada do que viu confirmava as suspeitas plantadas por Patrícia. Do escritório da gerência, observando pelas câmeras, Patrícia via tudo com ódio crescente. Julien rindo com Sofia, Marina brilhando na conversa, os três parecendo uma família feliz. Aquilo que ela sempre quis, a atenção de um homem rico e elegante, estava sendo dado para uma faxineira. Não vai ficar assim, murmurou ela, socando a mesa. Pegou o telefone e fez uma ligação. Márcia, é a Patrícia. Preciso de mais informações sobre a Marina. Não, agora é pessoal. Quero acabar com ela de uma vez por todas. A guerra tinha escalado e Patrícia ia lutar com todas as armas que tivesse, mesmo que tivesse que inventar mentiras ainda mais cruéis. Mesmo que tivesse que destruir uma família. O ciúme tomara conta do coração dela. E quando o ciúme explode, não sobra piedade para ninguém. Marina não sabia, mas a tempestade que se aproximava seria muito pior que tudo que ela já tinha enfrentado. Domingo de manhã, Patrícia chegou ao restaurante 2 horas antes do expediente. Tinha passado a noite inteira planejando a destruição definitiva de Marina. O jantar da noite anterior foi a gota d'água. Ver Marina rindo com Julien, Sofia encantada, os três parecendo uma família feliz. Aquilo era insuportável. Se as mentiras não estavam funcionando, ela ia usar métodos mais drásticos. Patrícia foi direto ao escritório e ligou o sistema de câmeras. Estudou os ângulos por 15 minutos até encontrar o ponto cego perfeito, um cantinho do vestiário onde as câmeras não alcançavam.
Da bolsa, tirou uma carteira de couro marrom que tinha comprado no camelô na sexta-feira. Dentro, colocou R$ 400 em dinheiro. Suas próprias economias, mas valia a pena. Com aquela carteira ia acabar com Marina de uma vez por todas. Desceu para o vestiário dos funcionários e foi direto para o cantinho sem câmeras. Abriu o armário de Marina com a chave mestra que tinha como gerente. Escondeu a carteira no fundo, atrás do uniforme extra. Depois, voltou para o escritório e desligou o sistema por alguns minutos, deletando qualquer rastro da presença dela no vestiário. Pronto, murmurou para si mesma. Agora é só esperar o momento certo. Na segunda-feira, Patrícia chegou ao trabalho com cara de preocupação. Durante a manhã toda, ficou observando Marina trabalhar, esperando a hora de dar o golpe. Às 3 da tarde, um cliente veio falar com ela. Com licença, posso falar com a gerente? Sou eu. Em que posso ajudar? É que eu almocei aqui ontem e acho que esqueci minha carteira no banheiro. Uma carteira marrom com dinheiro dentro. Patrícia fingiu preocupação. Nossa, que situação! O senhor lembra quanto dinheiro tinha? Uns R$ 400. Era para pagar umas contas. Vou verificar se alguém achou. Pode me dar seus dados? O homem deu nome e telefone. Patrícia anotou tudo, sabendo que nunca ia ligar para ele mesmo. Olha, vou fazer uma revista nos achados e perdidos e também nos armários dos funcionários, se o senhor não se importa. Claro, qualquer coisa para achar minha carteira. Patrícia esperou o homem sair e sorriu. O teatro tinha começado, agora só precisava esperar até quarta-feira para fazer a descoberta. Tempo suficiente para não parecer suspeito, mas não tanto que Marina tivesse chance de achar a carteira antes. 2 dias para destruir a vida de uma pessoa. 2 dias para ficar com Juliane só para ela. O plano era perfeito. Quarta-feira de manhã, Patrícia chegou ao trabalho com ar de investigadora. Tinha passado 2 dias procurando a carteira do cliente pelos achados e perdidos, sempre na frente de outros funcionários. Gente, disse ela, reunindo todo mundo. Ainda não achei a carteira do cliente. Vou ter que fazer revista nos armários dos funcionários. Dona Carmen franziu a testa. Revista? Mas nossa equipe é toda honesta. Eu sei, Carmen, mas o cliente está pressionando. Disse que vai na polícia se não acharmos. Marina, que estava organizando o material de limpeza, se aproximou. Pode revistar meu armário quando quiser, senhora Patrícia. Não tenho nada a esconder. Que bom que você está colaborando, Marina. Durante 1 hora, Patrícia revistou os armários de outros funcionários. Obviamente, não achou nada. Agora vou revisar os armários do vestiário feminino, disse ela. Começou pelos armários das camareiras. Nada. Depois passou para o de Júlia. Nada. Finalmente chegou no de Marina. Vamos ver, murmurou, abrindo o armário. Mexeu nos uniformes, verificou os bolsos, até chegar no fundo onde tinha escondido a carteira. Achei! Gritou ela. Gente, venham aqui! A voz dela ecoou pelo restaurante inteiro. Funcionários largaram o que estavam fazendo e correram para o vestiário. Marina desceu as escadas rapidamente, com o coração apertado. O tom de Patrícia não estava normal. Quando chegou no vestiário, encontrou Patrícia segurando uma carteira marrom, com expressão de indignação teatral. Olha só o que eu achei no seu armário, Marina. Marina olhou para a carteira confusa. Que carteira é essa? Nunca vi isso na minha vida. Patrícia abriu a carteira mostrando o dinheiro dentro. É a carteira que o cliente perdeu segunda-feira. Estava escondida no fundo do seu armário. O silêncio no vestiário foi total. Todos os funcionários olhavam para Marina com choque e descrença. Eu não peguei essa carteira, disse Marina desesperada. Nunca vi ela na minha vida. Claro que não, disse Patrícia com sarcasmo. E eu suponho que ela voou sozinha para o seu armário, né? Senhora Patrícia, eu juro que não peguei nada. Nunca roubei nada de ninguém. Dona Carmen balançou a cabeça, triste. Marina, menina, como você pôde fazer uma coisa dessas? Eu
não fiz nada. Marina se virou para os colegas. Vocês me conhecem, sabem que eu não sou ladra. Júlia estava pálida, sem saber o que pensar. Rô, como essa carteira foi parar no seu armário? Eu não sei. Alguém colocou ela lá, Patrícia riu. Ah, claro, alguém colocou. E quem seria esse alguém? Por que iam querer prejudicar você? Marina olhou ao redor, vendo a desconfiança crescer nos olhos dos colegas. Não sei, mas eu não roubei. Marina, disse seu João, o segurança, a coisa tá feia, vou ter que chamar a polícia. Não, por favor, eu não fiz nada errado. Patrícia pegou o telefone. Alô, polícia, quero reportar um furto. Isso, uma carteira com dinheiro, a suspeita é uma funcionária, podem vir agora. Marina se apoiou na parede, tremendo. Em questão de minutos, tinha virado ladra aos olhos de todo mundo. 15 minutos depois, 2 viaturas pararam na frente do Le Jardin. 4 policiais entraram no restaurante, chamando a atenção de todos os clientes. Onde está a suspeita? Perguntou o delegado. Aqui, disse Patrícia, apontando para Marina. É ela que roubou a carteira. Marina estava encostada na parede do vestiário, chorando baixinho. Nunca imaginou que um dia seria tratada como criminosa. Senhora, vai ter que nos acompanhar para prestar depoimento, disse o policial. Eu não roubei nada, murmurou Marina. Nunca roubei nada na minha vida. É o que vamos apurar na delegacia. Eles pediram para revistar Marina ali mesmo. Ela teve que levantar os braços, virar os bolsos, passar pela humilhação de ser revista na frente dos colegas. Clientes curiosos se aglomeravam na porta do vestiário, sussurrando e apontando. Que vergonha, murmurou uma senhora. Funcionária ladra. Sempre desconfiei dessa daí, disse outro cliente. Cara de quem não presta. Foi quando Sofia apareceu correndo pelo restaurante. A menina tinha saído da escola e vinha buscar a mãe, como fazia todo dia. Quando viu as viaturas na frente do restaurante, ficou assustada. Mãe, o que está acontecendo? Sofia parou na porta do vestiário e viu a cena. A mãe chorando, cercada de policiais, todo mundo olhando com cara de nojo. Por que vocês estão fazendo isso com a minha mãe? Marina se virou e viu a filha. O coração se despedaçou. Filha, volta para casa. A mamãe vai resolver isso. Mas por que os policiais estão aqui? Você fez alguma coisa errada? Não, meu amor. Eu não fiz nada, é só um mal-entendido. Um policial se aproximou de Sofia. Menina, sua mãe vai ter que ir com a gente. Tem alguém para cuidar de você? Sofia começou a chorar. Eu quero ficar com a minha mãe. Não pode, filha, mas não vai demorar. Marina abraçou Sofia rapidamente. Liga para tia Júlia, tá? A mamãe volta logo. Eu tenho medo, mãe. Não precisa ter medo. Não fiz nada errado. A verdade sempre aparece. Mas enquanto falava, Marina sentia que talvez estivesse mentindo. Julien chegou ao restaurante no meio da confusão. Viu as viaturas, a aglomeração de pessoas, funcionários sussurrando nervosos. O que aconteceu? Perguntou para o porteiro. Descobriram que a Marina roubou a carteira de um cliente, disse o homem balançando a cabeça. Acharam no armário dela. Julien sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Marina? Tem certeza? Tenho, sim. A polícia levou ela agora. Estava chorando, negando tudo, mas a carteira estava lá. Julien entrou no restaurante atordoado. Seria possível? Marina era ladra mesmo? Patrícia veio correndo na direção dele, com a expressão de quem estava devastada. Senhor Julien, que situação terrível! Eu não queria que o senhor presenciasse isso. O que exatamente aconteceu? Um cliente perdeu uma carteira com R$ 400 na segunda-feira. Fizemos revista nos armários e achamos com a Marina. Julien ficou calado, processando a informação. Eu avisei para o senhor sobre ela. Continuou Patrícia baixinho. Disse que tinha um histórico, mas nunca imaginei que fosse chegar a esse ponto. Ela confessou? Não.
Continua negando, mas a carteira estava no armário dela, escondida no fundo. Como explica isso? Julien se lembrou do jantar de sábado à noite. Marina parecera tão genuína, tão carinhosa com a filha. Seria possível que tudo fosse mentira? A filha dela, Sofia, coitadinha, viu tudo, ficou desesperada. Julien sentiu o peito apertar. Pensar em Sofia sofrendo o machucava. E agora? Marina vai ser processada, pode até ser presa e obviamente está demitida. Durante todo o dia, Julien ficou perturbado. Andava pelo restaurante sem conseguir se concentrar em nada. Parte dele queria acreditar que Marina era inocente. Mas como explicar a carteira no armário dela? As palavras de Patrícia dos últimos dias voltaram à mente dele. Ela tem histórico, sempre precisando de dinheiro. Já tentou se aproveitar de outros clientes. Seria possível que ele tivesse se enganado completamente sobre ela. À tarde, quando soube que Marina tinha sido liberada, mas ia responder em liberdade, Julien ficou dividido. Parte dele queria procurar ela, ouvir a versão dela. Mas outra parte tinha medo. Medo de descobrir que tinha se iludido de novo. Medo de confiar em alguém e ser traído. Depois de Helena, ele tinha jurado que seria mais cuidadoso com as pessoas, que não deixaria o coração falar mais alto que a razão. E talvez Marina fosse exatamente o tipo de pessoa que ele devia evitar. Uma mulher bonita, inteligente, que sabia exatamente o que falar para conquistar um homem rico e solitário. A dúvida doía no peito dele. Mas era melhor duvidar do que ser enganado de novo. Julien passou 2 noites sem conseguir dormir. A imagem de Sofia chorando não saía da cabeça dele, e o desespero nos olhos de Marina quando negava o roubo. Quinta-feira de manhã, ele chegou ao restaurante com uma decisão tomada. Precisava saber a verdade. Não conseguia viver com aquela dúvida. Procurou Roberto no escritório. Roberto, posso fazer uma pergunta sobre o que aconteceu ontem? Claro, senhor Julien. Situação terrível, né? Nunca imaginei que a Marina... É exatamente sobre isso. Você tem certeza que ela roubou? Roberto pareceu surpreso. Bem, a carteira estava no armário dela. É difícil de explicar de outra forma. Mas você conhece Marina há quanto tempo? 4 anos. Desde que ela começou a trabalhar aqui. E ela já deu algum problema antes? Nunca. Sempre foi funcionária exemplar. Por isso fiquei tão chocado. Julien ficou pensativo. Roberto, posso ver as câmeras de segurança dos últimos dias? As câmeras? Por quê? Só quero entender melhor como tudo aconteceu. Roberto hesitou. Senhor Julien, é meio irregular. Roberto, minha empresa investe muito dinheiro aqui. Estou apenas sendo cauteloso antes de tomar decisões sobre nossos negócios. Ah, claro. Nesse caso, sem problema. Eles foram para a sala de segurança. Roberto mexeu no computador e abriu o sistema de câmeras. Que período o senhor quer ver? Desde domingo. Quero ver todo o movimento no restaurante. Roberto selecionou as imagens. Apareceu Patrícia chegando ao restaurante domingo de manhã, sozinha. Patrícia veio trabalhar no domingo? Veio. Disse que precisava organizar uns documentos, questões administrativas. Que estranho. Ela costuma trabalhar nos fins de semana? Raramente. Só quando tem algo muito urgente. Julien assistiu com atenção. Patrícia no escritório, mexendo no computador, depois descendo para o térreo. Ela foi no vestiário dos funcionários? Parece que sim. Eles assistiram Patrícia entrar no vestiário e ficar lá por alguns minutos. Depois sair e voltar para o escritório. Que será que ela foi fazer lá? Não sei. Organizar uniformes, talvez? Julien ficou desconfiado. Roberto, tem algo estranho nisso tudo. Por que ela iria organizar uniformes no domingo? Realmente é meio esquisito. E outra coisa, como a Patrícia sabia exatamente onde procurar a carteira? Foi direto para o armário da Marina.
Roberto parou para pensar. É verdade, ela não revistou muito os outros armários antes. Roberto, disse Julien com um tom sério, acho que precisamos investigar mais a fundo essa história. O senhor acha que... acho que a Marina pode estar sendo incriminada injustamente. Mas quem faria uma coisa dessas? Julien olhou para as imagens de Patrícia no vestiário. Talvez alguém que tinha motivos pessoais para se livrar dela. Roberto, preciso que você chame a Patrícia aqui agora, disse Julien com tom determinado. O senhor tem certeza? Tenho. E quero que ela explique o que foi fazer no vestiário domingo de manhã. 10 minutos depois, Patrícia entrou no escritório com expressão confusa. Me chamaram? Aconteceu alguma coisa? Senta aí, Patrícia, disse Roberto com tom sério. Preciso te mostrar uma coisa. Julien estava encostado na parede observando. Patrícia notou a presença dele e ficou nervosa. Senhor Julien, não sabia que estava aqui. Estou sim, e quero muito ouvir suas explicações. Roberto virou a tela do computador na direção dela. Patrícia, pode me explicar o que você foi fazer no vestiário dos funcionários domingo de manhã? Patrícia olhou para a tela e empalideceu. Na imagem, aparecia ela entrando no vestiário e ficando lá por vários minutos. Eu fui organizar os uniformes. Organizar uniformes no domingo? Disse Julien friamente. Sozinha? Tinha uns uniformes bagunçados. Roberto aumentou a imagem mostrando o horário. Você ficou lá quase 15 minutos. Muito tempo para organizar uniformes. Eu estava fazendo uma limpeza geral. Patrícia, disse Julien se aproximando. Onde você conseguiu essa carteira que plantou no armário da Marina? Que carteira? Não sei do que vocês estão falando. A mesma carteira que você achou na quarta-feira. Patrícia tentou mentir mais uma vez. Eu não plantei carteira nenhuma. A Marina que roubou... Então por que você foi no vestiário domingo, 2 dias antes do cliente reclamar da carteira perdida? Patrícia ficou sem resposta. A lógica de Julien era irrefutável. Vou perguntar mais uma vez, disse Roberto. O que você foi fazer no vestiário? Patrícia olhou para os 2 homens e percebeu que estava encurralada. As lágrimas começaram a descer. Eu não queria machucar ninguém. Mas machucou, disse Julien com firmeza. Destruiu a vida de uma mulher inocente. Porque ela não merece você, gritou Patrícia em desespero. Ela é só uma faxineira, uma mãe solteira, e você tratava ela como se ela fosse especial. E ela é especial. Não é, eu sou gerente aqui, eu tenho formação superior. E mesmo assim você plantou evidência falsa para destruir uma pessoa inocente. Patrícia desabou na cadeira chorando. Eu só queria que você me notasse. Patrícia, disse Roberto com nojo, você está demitida e vou comunicar isso à polícia. Julien saiu do restaurante e foi direto para o apartamento de Marina. Precisava falar com ela, explicar tudo, pedir perdão por ter duvidado. No caminho, ensaiava o que ia dizer. Como explicar que acreditou nas mentiras de Patrícia? Como pedir desculpas por não ter confiado nela? Chegou no prédio simples onde Marina morava e subiu até o 3º andar. Bateu na porta com o coração disparado. Sofia abriu a porta. Quando viu Julien, os olhos dela se encheram de lágrimas. Senhor Julien, a minha mãe não roubou nada. Ela não é ladra. Eu sei, Sofia. Eu descobri a verdade. Posso falar com ela? Mãe, gritou Sofia. É o senhor Julien. Marina apareceu na sala. Estava com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto abatido. Quando viu Julien, se encolheu. O que o senhor quer aqui? Marina, preciso falar com você. Descobri quem plantou a carteira. Plantou? Foi a Patrícia. Tem provas. Ela confessou tudo. Marina se apoiou na parede. Patrícia. Por quê? Por ciúme. Porque ela queria que eu me interessasse por ela, não por você.
Marina riu sem humor. E funcionou, né? O senhor acreditou que eu era ladra. Julien se aproximou. Marina, me perdoa. Eu fui um idiota. Devia ter confiado em você. Devia, disse ela friamente, mas não confiou. Ela me contou várias coisas sobre você. Disse que você tinha histórico de se aproveitar de clientes ricos. E o senhor acreditou. No começo, não. Mas ela foi muito convincente. E eu, depois da minha esposa, fico com medo de confiar nas pessoas. Marina olhou nos olhos dele. Senhor Julien, o senhor me conheceu, conversou comigo, jantou com a gente, viu como eu sou, e mesmo assim acreditou que eu era interesseira e ladra. Marina, não, o senhor duvidou de mim quando eu mais precisava que alguém acreditasse. Quando os policiais me levaram, eu olhei para os seus olhos e vi dúvida. Julien abaixou a cabeça. Você tem razão. Eu falhei com você. Falhou sim. Sofia, que escutava tudo, se aproximou da mãe. Mãe, ele descobriu a verdade. E veio aqui pedir desculpas. Tarde demais, filha. Marina olhou para Julien uma última vez. Obrigada por descobrir a verdade. Mas não quero mais falar com o senhor. Marina, por favor. Não, o senhor pode ir embora. Julien ficou parado na porta sem saber o que fazer. Eu vou fazer com que todo mundo saiba que você é inocente. Vou limpar seu nome. Faça o que quiser, mas isso não muda o que aconteceu entre a gente. A porta se fechou na cara dele. Julien ficou ali no corredor, sentindo o peso do que tinha perdido. Julien voltou para o restaurante com uma determinação que não sentia há muito tempo. Marina não queria perdoá-lo. E ele entendia, mas ia fazer tudo o que tivesse ao alcance dele para reparar o mal que foi feito. Roberto estava no escritório, ainda processando a descoberta sobre Patrícia. E aí, conseguiu falar com a Marina? Falei. Ela não quer me perdoar. E tem todo o direito. Imagino como ela deve estar se sentindo. Roberto, quero organizar uma reunião aqui hoje à noite, com todos os funcionários que presenciaram a acusação. Para quê? Para limpar o nome da Marina publicamente. Ela foi humilhada na frente de todo mundo. É justo que todo mundo saiba a verdade. Roberto concordou. Tem razão. A gente fez um julgamento injusto. E tem mais. Quero oferecer uma promoção para ela e uma indenização pelo que passou. Julien. Roberto, se você não fizer isso, vou ter que cancelar todos os meus negócios com o restaurante e vou contar para todo mundo como vocês tratam os funcionários. Roberto engoliu seco. Perder Julien como cliente seria um desastre financeiro. Que tipo de promoção? Supervisora de atendimento internacional, com salário 3 vezes maior. Mas ela é faxineira. Ela fala francês fluente e tem inteligência de sobra. É mais qualificada que muita gente que trabalha aqui. Roberto suspirou. Tá bem, vou ligar para todo mundo. Durante a tarde, Roberto contatou todos os funcionários que estavam presentes na quarta-feira. Marcou uma reunião às 7 da noite. Julien ligou pessoalmente para Marina. Ela demorou para atender. Alô? Marina? É o Julien. O que o senhor quer? Preciso que você venha ao restaurante às 7 da noite. É importante. Não quero pisar mais naquele lugar. Só me trouxe humilhação. Por favor, é sobre limpar seu nome publicamente. Marina hesitou. O que o senhor vai fazer? Vou contar a verdade para todo mundo que te viu ser humilhada e vou oferecer uma reparação. Não quero caridade. Não é caridade. É justiça. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Eu não confio mais no senhor. Eu sei. Mas confie em você mesma. Você merece que todos saibam a verdade. Sofia pegou o telefone da mãe. Mãe, vai. Você precisa limpar seu nome. Marina suspirou. Tá bom. Mas só para limpar meu nome. Depois disso, não quero mais ver o senhor. Entendido.
Às 7 da noite, o restaurante estava fechado para o público, mas todos os funcionários estavam lá. Dona Carmen, Júlia, seu João, os garçons, as camareiras. Marina chegou acompanhada de Sofia. Estava tensa, preparada para mais uma humilhação. Não fazia ideia de que sua vida estava prestes a mudar completamente. De novo. O salão do Le Jardin estava silencioso. Todas as mesas tinham sido afastadas, deixando cadeiras dispostas em semicírculo. Os funcionários se acomodaram nervosos, sem entender direito o que estava acontecendo. Marina entrou pela porta principal, segurando a mão de Sofia. Todos os olhares se voltaram para ela, alguns com pena, outros ainda com desconfiança. "Mãe, todo mundo está olhando", sussurrou Sofia. "Eu sei, filha, mas a gente vai enfrentar isso juntas." Roberto se levantou na frente do grupo. "Pessoal, obrigado por virem. Sei que é estranho estar aqui fora do horário, mas temos uma situação muito séria para resolver." Julien estava em pé ao lado dele, visivelmente tenso. "Como vocês sabem", continuou Roberto, "na quarta-feira acusamos a Marina de roubar a carteira de um cliente. Hoje descobrimos que ela é completamente inocente." Um murmúrio percorreu o grupo. Dona Carmen levou a mão ao peito. "Como assim inocente?" Julien se adiantou. "A carteira foi plantada no armário da Marina por alguém que queria prejudicar ela." "Plantada? Por quem?" perguntou Júlia. "Pela Patrícia." O silêncio foi total. Ninguém conseguia acreditar. Seu João balançou a cabeça. "Não é possível. Por que a gerente faria uma coisa dessas?" "Porque ela queria se livrar da Marina", explicou Roberto. "Temos as filmagens da câmera de segurança mostrando a Patrícia no vestiário domingo de manhã." Marina ficou ouvindo tudo em choque. Sabia que era inocente, mas ouvir a confirmação na frente de todo mundo era surreal. "Gente", disse Dona Carmen, se levantando. "Marina, minha filha, me perdoa. A gente acreditou na mentira." "É verdade", concordou Júlia com lágrimas nos olhos. "Oh, desculpa, eu devia ter confiado em você." Um por um, os funcionários começaram a pedir desculpas. Marina sentia o coração apertado, mas também um alívio imenso. "A Patrícia vai ser processada por falsa acusação e calúnia", disse Roberto. "E agora queremos reparar o mal que foi feito." Sofia apertou a mão da mãe. "Tá vendo, mãe? Eu falei que a verdade sempre aparece." Marina sorriu pela primeira vez em dias. "Falou mesmo, filha." Julien se aproximou. "Marina, sei que não posso desfazer o que aconteceu, mas quero que todos saibam que você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci." Marina olhou para ele, ainda magoada, mas grata pela iniciativa. "Obrigada por descobrir a verdade. Era o mínimo que eu podia fazer." Roberto bateu palmas para chamar a atenção. "Pessoal, isso não é tudo. Temos uma proposta importante para fazer." 2 semanas depois, Patrícia foi chamada para prestar depoimento na delegacia. O processo judicial estava em andamento e ela responderia por falsa acusação e calúnia. "Senhora Patrícia Mendonça", disse o delegado, "a senhora confirma que plantou a carteira no armário da funcionária Marina Santos?" Patrícia, acompanhada de um advogado público, baixou a cabeça. "Sim, eu plantei." "Por qual motivo?" "Ciúme. Eu tinha ciúme dela." O processo seguiria seu curso. Patrícia teria que pagar uma indenização para Marina e cumprir pena alternativa, trabalho comunitário aos fins de semana. No Le Jardin, a notícia se espalhou rapidamente. Os funcionários ainda estavam processando tudo o que tinha acontecido. "Não acredito que ela era capaz de uma maldade dessas", disse Dona Carmen balançando a cabeça. "Eu sempre achei ela meio estranha", comentou Júlia. "Mas nunca imaginei que fosse tão ruim." Marina tinha tirado 2 semanas de licença para se recuperar do trauma. Quando voltou ao trabalho, encontrou um ambiente completamente diferente. "Oh!"
Júlia correu para abraçar a amiga. Que alívio saber que você está livre dessa história toda. Ainda estou tentando processar tudo, disse Marina. Imagina, ela plantou uma carteira no meu armário só para me prejudicar. Mas por quê? Que mal você fez para ela? Acho que ela tinha ciúme do Julián. Do jeito que ele conversava comigo. Gente doente, suspirou Júlia. Ainda bem que acabou. Durante a manhã, alguns clientes que tinham presenciado a acusação vieram falar com Marina. Moça, soube que foi tudo um mal-entendido, disse uma senhora idosa. Que injustiça terrível. Obrigada, senhora. Foi muito difícil mesmo. Você parece uma menina tão direita. Logo vi que tinha algo errado naquela história. Marina sorriu. Era bom saber que nem todo mundo tinha acreditado na mentira. Roberto chamou Marina no escritório no final da manhã. Marina, senta aí. Tenho uma coisa muito importante para falar com você. Tudo bem, senhor Roberto. Primeiro quero pedir desculpas oficialmente pelo que você passou. Foi uma injustiça terrível. O senhor não tinha como saber. Mesmo assim, me sinto responsável. E por isso, quero fazer uma proposta que vai mudar sua vida. Marina, há quanto tempo você trabalha aqui? 4 anos, senhor Roberto. E durante esses 4 anos, você sempre foi uma funcionária exemplar. Pontual, dedicada, honesta. Marina não sabia onde ele queria chegar. Obrigada. E além disso, descobrimos que você tem habilidades que estão sendo desperdiçadas. Como assim? Você fala francês fluente, conhece literatura, tem inteligência de sobra. Marina ficou constrangida. Eu só estudei um pouco quando era mais nova. Roberto se inclinou na cadeira. Marina, quero te oferecer uma promoção. Supervisora de atendimento internacional. Supervisora? Marina quase engasgou. Senhor, eu sou faxineira. Era faxineira? Agora vai ser supervisora, vai cuidar do atendimento aos clientes estrangeiros, especialmente os franceses. Mas eu não tenho experiência. Tem conhecimento e inteligência. O resto a gente ensina. Marina ficou em silêncio, tentando processar a informação. Qual seria o salário? 3 vezes o que você ganha hoje. Mais benefícios. Marina sentiu as pernas bambas. 3 vezes? E tem mais. A empresa vai pagar uma bolsa de estudos para você terminar a faculdade de letras. À noite, para não atrapalhar o trabalho. Faculdade? Marina começou a chorar. Senhor Roberto, isso é sério? Completamente sério. Você merece essa oportunidade. Marina pensou em Sofia, na vida dura que tinham, nas contas que sempre atrasavam. Eu aceito. Claro que aceito. Ótimo. Você começa na segunda-feira. E não se preocupe, vamos te dar todo o treinamento necessário. Marina saiu do escritório nas nuvens. Correu para o vestiário onde Júlia estava guardando as toalhas. Ju, você não vai acreditar. O que foi? Me promoveram, supervisora de atendimento internacional. Sério? Júlia gritou e abraçou a amiga. Que maravilha! E vão pagar minha faculdade. Vou poder voltar a estudar. Oh, que alegria! Você merece muito isso. Naquela tarde, Marina foi buscar Sofia na escola com um sorriso que não tinha há anos. Mãe, por que você está tão feliz? Porque a mamãe foi promovida no trabalho. Promovida? O que isso significa? Significa que agora a mamãe vai ter um trabalho melhor, vai ganhar mais dinheiro e você vai poder estudar numa escola particular. Sofia pulou de alegria. Sério? Escola particular? Sério. E a mamãe vai voltar para a faculdade. Você vai ser professora de francês? Vou tentar, filha. As duas caminharam para casa de mãos dadas, sonhando com o futuro que finalmente parecia possível. Mas Marina ainda não sabia que mais surpresas estavam por vir. 3 meses depois, Marina estava se adaptando bem ao novo trabalho.
era desafiador, mas ela adorava usar o francês profissionalmente e conversar com clientes de diferentes países. Julien vinha ao restaurante regularmente, sempre educado, mas mantendo distância respeitosa. Marina ainda estava machucada pela forma como ele duvidou dela. Numa sexta à noite, ele a abordou na saída. "Marina, posso falar com você um minuto?" Ela parou, ainda meio ressabiada. "O que foi?" "Queria te parabenizar pela promoção. Você está indo muito bem." "Obrigada." Julien notou a frieza dela. "Marina, eu sei que você ainda está magoada comigo, e tem todo o direito." "Tenho mesmo, mas preciso te falar uma coisa importante." Marina suspirou. "Fala." Julien respirou fundo. "Desde que a Helena morreu, eu não sentia nada por ninguém. Vivia no piloto automático, só trabalhando." "Por que está me contando isso?" "Porque você mudou isso. Desde que te conheci, voltei a me sentir vivo." Marina ficou sem reação. "Julien, deixa eu terminar. Sei que estraguei tudo quando duvidei de você. Sei que perdi sua confiança, mas não posso ficar sem te falar que me apaixonei por você." Marina sentiu o coração disparar. "Você está falando sério?" "Completamente sério. Je t'aime, Marina. Te amo. Julien, você é um homem rico, importante. Eu sou só uma. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Inteligente, batalhadora, mãe dedicada. Você me fez lembrar como é bom sorrir." Marina ficou emocionada, mas ainda machucada. "Você duvidou de mim. Acreditou que eu era ladra. E foi o maior erro da minha vida. Se você me der uma chance, vou passar o resto da vida tentando me redimir. Julien, eu preciso de tempo." "Eu entendo. Não vou te pressionar. Só queria que você soubesse dos meus sentimentos." Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade absoluta. "Obrigada por ser honesto, mas não posso simplesmente esquecer o que aconteceu." "Eu sei, e vou esperar o tempo que for necessário." Nesse momento, Sofia apareceu correndo da escola. "Mãe! Oi, senhor Julien." "Oi, Sofia. Como foi a escola?" "Boa. Tirei 10 na prova de matemática." "Parabéns. Você é muito inteligente." Sofia sorriu, feliz com o elogio. "Mãe, o senhor Julien pode jantar com a gente hoje?" Marina hesitou. "Filha, o senhor Julien deve ter outros compromissos." "Na verdade, não tenho", disse Julien, "mas só se sua mãe quiser." Marina olhou para a filha, depois para ele. "Tá bom, mas só um jantar simples. É tudo o que eu preciso." Nos meses seguintes, Julien cortejou Marina com paciência e carinho. Mandava flores no trabalho, levava ela e Sofia para jantar, conversava por horas sobre literatura francesa, mas sempre respeitando o espaço dela. Marina estava gostando da atenção, mas ainda tinha medo de se entregar completamente. "Mãe, você está muito mais feliz", comentou Sofia numa noite enquanto faziam lição juntas. "Tô mesmo, filha. O trabalho novo é incrível." "E o Julien?" Marina sorriu. "O que tem ele?" "Você gosta dele, né?" "Gosto." "Então por que não namora com ele?" Marina parou de corrigir o caderno da filha. "Não é tão simples assim, Sofia." "Por que não?" Porque tenho medo." "Medo do quê?" Marina suspirou. "Medo de me machucar de novo. Medo de confiar e me decepcionar." Sofia, com seus 10 anos, mas muita sabedoria, segurou a mão da mãe. "Mãe, você sempre me ensina que na vida a gente tem que ser corajoso, que não pode deixar o medo impedir a gente de ser feliz." "É diferente, filha." "Não é não. O Julien é legal. Ele gosta de você de verdade e gosta de mim também." "Como você sabe?" "Porque ele lembra do meu aniversário, pergunta sobre a escola, traz presentes sem motivo." "Homem que não gosta não faz isso." Marina sorriu. A filha tinha razão. 6 meses depois de recomeçarem a conversar, Julien convidou Marina para um jantar especial.
É uma data importante? Perguntou ela. É sim, faz exatamente 1 ano que a gente se conheceu. Marina ficou tocada que ele lembrasse. No restaurante, depois da sobremesa, Julián ficou sério. Marina, esses meses foram os melhores da minha vida. Você me devolveu a vontade de viver. Para mim também foi especial. Quero tentar uma coisa mais séria. Quero namorar você oficialmente. Marina hesitou. Julián, ainda tenho receio. Eu sei, mas prometo que vou ter paciência. Vamos no seu ritmo. E se der errado? Julián segurou as mãos dela. Não vai dar errado. Quando é amor de verdade, a gente sente. Marina olhou nos olhos dele e viu a sinceridade que sempre esteve lá. Tá bom, vamos tentar, mas devagar. Do jeito que você quiser. Marina se aproximou e beijou ele delicadamente. Eu também te amo, Julián. Je t'aime aussi, mon amour. 1 ano e meio depois, numa manhã de domingo, Julián apareceu em casa com uma caixinha pequena. Marina Santos, você aceita casar comigo? Sofia gritou de alegria antes mesmo da mãe responder. E Marina, com lágrimas nos olhos e o coração finalmente curado, disse sim. 2 anos depois dos eventos que mudaram sua vida, numa tarde de sábado ensolarada, Marina estava no salão ao lado da igreja se arrumando para o casamento. Sofia, agora com 11 anos, ajudava a mãe com o véu. Você tá a noiva mais linda do mundo, mãe. Obrigada, meu amor. E você tá a dama de honra mais fofa. Júlia e Dona Carmen estavam ali também, emocionadas. Rô, lembra quando você chegou naquele primeiro dia no restaurante? Disse Júlia. Quem ia imaginar que você ia acabar casando com um bilionário francês? A vida dá umas voltas mesmo, sorriu Marina. O vestido era simples, mas elegante. Um modelo que Sofia tinha ajudado a escolher. Nada extravagante, mas perfeito para ela. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você tem certeza que o Julián vai ser um bom padrasto? Marina se ajoelhou na altura da filha. Tenho sim. Ele já cuida de você como se fosse filha dele. E ele não vai tentar substituir meu pai verdadeiro? Nunca, Sofia. Seu pai biológico sempre vai ser seu pai. O Julián vai ser uma pessoa a mais para te amar. Sofia sorriu e abraçou a mãe. Então tá bom, eu gosto muito dele. E que a cerimônia foi pequena, mas emocionante. Na primeira fileira tinha uma foto de Madame Colette, a professora francesa que mudara a vida de Marina. Quando Marina entrou na igreja, Julián não conseguiu segurar as lágrimas. Ela estava radiante, sorrindo de uma forma que ele nunca tinha visto. Sofia ia na frente, jogando pétalas de rosa, orgulhosa do papel de dama de honra. Julián Dubois, você aceita Marina Santos como sua esposa? Oui, je l'accepte. Sim, eu aceito. Marina Santos, você aceita Julián Dubois como seu marido? Aceito, de tout mon cœur, de todo meu coração. Na hora das alianças, Julián sussurrou, te temerai por toujours. Eu também vou te amar para sempre, respondeu Marina. Quando o padre disse, podem se beijar, a igreja inteira aplaudiu. Sofia correu para abraçar os dois. Agora somos uma família de verdade. A festa foi no salão do próprio restaurante Le Jardin. Agora, um lugar de memórias boas para Marina. Roberto fez um discurso emocionado. Marina nos ensinou que o valor de uma pessoa não tem nada a ver com a posição que ela ocupa, que dignidade e inteligência existem em todos os lugares. Julián agradeceu em francês e português. Marina me ensinou que o amor verdadeiro não vê classe social, só vê o coração. A primeira dança foi com La Vie en Rose. Durante a música, Marina recitou baixinho um verso de Baudelaire. Il faut être toujours ivre, de vin, de poésie ou de vertu. É preciso estar sempre embriagado, de vinho, de poesia ou de virtude, traduziu Julián sorrindo. Hoje estou embriagada de felicidade, sussurrou ela.
2 anos depois do casamento, Marina estava no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, segurando a mão de Sofia e olhando para a Torre Eiffel pela primeira vez. "Mãe, é exatamente igual às fotos!", gritou Sofia, agora com 13 anos e falando francês quase fluentemente. "É mais lindo do que eu imaginava", sussurrou Marina, emocionada. Julien sorriu vendo a reação das duas. "Bem-vindas à França, mes amours." Eles passaram 3 semanas em Paris. Marina visitou todos os lugares que sonhava conhecer: o Louvre, Montmartre, os jardins de Monet em Giverny. "Madame Colette tinha razão", disse ela no túmulo de Baudelaire. "A cultura realmente não tem fronteiras." Sofia colocou flores no túmulo do poeta favorito da mãe. "Obrigada por fazer a minha mãe feliz", disse ela em francês perfeito. De volta ao Brasil, a vida de Marina tinha mudado completamente. Ela tinha terminado a faculdade de letras e agora trabalhava como supervisora no Le Jardin, cuidando de todo o atendimento internacional. "Madame Dubois", disse um cliente francês, "seu sotaque brasileiro no francês é charmoso. Fala nossa língua melhor que muitos franceses." Marina sorria sempre que era chamada de Madame Dubois. Ainda estava se acostumando. Nos fins de semana, ela dava aulas particulares de francês para complementar a renda e porque adorava ensinar. "Você virou uma professora de verdade", brincava Júlia, que agora era gerente-geral do Le Jardin. "Nunca imaginei que ia chegar tão longe", respondia Marina. Sofia estudava no melhor colégio bilíngue da cidade e sonhava em ser diplomata. "Quero trabalhar na Embaixada da França", dizia ela, "para ajudar outras pessoas, como o papai Julien ajudou a gente." Marina havia adotado oficialmente o sobrenome Dubois, mas Sofia continuava sendo Sofia Santos Dubois, uma forma de honrar a história delas. Julien tinha aberto um pequeno hotel boutique em São Paulo e Marina o ajudava com as traduções e o atendimento aos hóspedes franceses. Numa tarde de domingo, andando de mãos dadas no Parque Ibirapuera, Marina refletia sobre a jornada. "Julien, você se arrepende de alguma coisa?" "Só de ter demorado tanto para confiar em você completamente." "E eu me arrependo de ter guardado tanto rancor no começo. O importante é que chegamos aqui." Sofia corria na frente, conversando em francês com uma amiga do colégio. "Olha ela", disse Marina orgulhosa, "bilíngue, inteligente, confiante, tão diferente de como eu era na idade dela." "Ela é assim porque teve uma mãe corajosa que nunca desistiu dos sonhos." "Foram os sonhos que me salvaram", sorriu Marina. "Não foram os sonhos. Foi você. Você que estudou sozinha, que criou uma filha maravilhosa, que manteve a dignidade mesmo sendo humilhada." Naquela tarde, Marina se sentiu completa. Tinha uma família que a amava, trabalho que a realizava, e a certeza de que Sofia teria todas as oportunidades. Mas o destino ainda guardava um último encontro. 3 anos depois do casamento, Marina estava saindo de uma livraria no centro quando esbarrou numa mulher na porta. "Desculpa, eu não vi", e começou a dizer, mas parou quando reconheceu o rosto. Era Patrícia, 3 anos mais velha, visivelmente abatida, com roupas simples e ar de quem passou por momentos difíceis. "Marina?", disse Patrícia com voz baixa. "Oi, Patrícia." As duas ficaram ali paradas, sem saber o que dizer. Os anos tinham mudado muito as duas. Você tá bem?", perguntou Patrícia. "Tô sim. E você?" Patrícia abaixou a cabeça. "Tô tentando reconstruir minha vida. Trabalho numa loja de roupas agora. Cumpri minha pena comunitária ano passado. Que bom que conseguiu se reerguer." "Marina, eu queria te pedir desculpas pelo que eu fiz." Marina ficou surpresa. Não esperava um pedido de desculpas. "Eu sei que não tem desculpa", continuou Patrícia.
Fiz terapia esses anos todos. Entendi que tinha problemas sérios de autoestima e ciúme. Patrícia, você não merecia passar por aquilo. Você sempre foi uma boa pessoa e eu destruí sua vida por pura inveja. Marina olhou para a mulher que um dia tinha sido sua torturadora. Agora via apenas uma pessoa quebrada, tentando se reconstruir. O que você fez foi muito errado, me machucou profundamente. Eu sei, mas eu te perdoo. Patrícia levantou os olhos, surpresa. Como assim? Te perdoo. Guardar mágoa só me faria mal. Marina, você não sabe o quanto isso significa para mim. Espero que você encontre sua paz de verdade. Patrícia começou a chorar. Você tá elegante, confiante. Casou com o Julien? Casei, há 3 anos. Ele te faz feliz? Muito feliz. Que bom, você sempre mereceu. Marina estendeu a mão. Boa sorte, Patrícia. De verdade. Obrigada. Por tudo. Principalmente pelo perdão. Elas se despediram ali na calçada. Cada uma seguindo seu caminho. Uma para uma vida de realizações, outra tentando reconstruir o que tinha destruído. Naquela noite, Marina contou para Julien sobre o encontro. Como você se sentiu? Perguntou ele. Em paz. Perdoar não significa esquecer, mas significa não deixar que o passado me amargure. Você é uma mulher incrível. Sou uma mulher que aprendeu que a vida vale a pena quando a gente tem coragem de sonhar. Sofia, agora com 14 anos, entrou na sala nesse momento. Pai, mãe, adivinha, passei na seleção para o intercâmbio na França. Sério? Gritaram os dois juntos. Sério? Vou estudar 6 meses em Lyon. Marina abraçou a filha, emocionada. Madame Colette estaria orgulhosa. Naquela noite, sentada na varanda de casa, Marina olhou para as estrelas e sussurrou em francês. L'amour triomphe toujours. O amor sempre triunfa. Gostou dessa história? Me conta aqui nos comentários. Patrícia merecia o perdão de Marina? Até a próxima história.